Atenção, eu acabei de confirmar a notícia do sujeito que foi baleado pela polícia hoje dentro do SESI. Vocês vão ficar surpresos de quem é o cara, hein? Vocês vão ficar surpresos. Vamos ver primeiro a reportagem, depois da reportagem eu falo quem é ele. Vem comigo. A Vanessa esteve lá, o Mochilinho que está acompanhando o caso também. Só para vocês saberem, ele chegou para fazer um exame no SESI pela manhã, aquele exame de admissão, e aí ele sacou 2 facas e começou a ameaçar todo mundo lá. A polícia chegou, ele partiu com as facas para cima do polícia, os polícias meteu bala nele. Coloca a reportagem no ar. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Várias viaturas da PM cercaram a área para garantir a segurança de funcionários e pessoas que estavam no SESI de Maringá. Muita gente ficou assustada com a confusão. Um homem transtornado, armado com 2 facas, foi baleado depois de ameaçar diversas pessoas e até mesmo os policiais. De acordo com testemunhas, a confusão começou ainda aqui do lado de fora, antes das 7 da manhã. O portão ainda estava fechado. No momento em que abriu, todos entraram para dentro da instituição, inclusive o homem armado. E foi lá dentro que tudo aconteceu. Na hora que eu cheguei, ele já estava aqui com a bicicleta dele. Primeiro ele assediou a menina lá, né? Que estava junto com ele. Aí o cara olhou para ele assim, falou: rapaz, que você tá dando risada? Aí ele falou: aqui para você aqui, ó. Arrancou a faca. Foi isso aí que eu vi, né? Aí depois ele entrou para dentro, o segurança abriu a porta e entraram tudo pra dentro aí. Chegou uma hora que ele começou a falar coisa pras meninas aqui na frente aqui e aí o rapaz que é amigo dela pegou e falou assim que era pra ele parar, né, de fazer isso, né, de chamar as meninas, ficar falando besteira pras meninas. Aí ele pegou e puxou uma faca pra gente aqui, né, aí a gente até falou pro guarda aqui pra abrir o portão e o guarda não abriu o portão pra gente entrar, porque foi antes das 7, né, e aí a gente ficou meio apreensivo, que ele tava com 2 facas, né, uma grande e uma mais ou menos menor. E aí quando a gente entrou lá, ele entrou, derrubou o café, as coisas e tal, ficou olhando pra nossa cara. A gente pegou e falou que era, eu perguntei pra ele se tava tudo tranquilo, se tinha algum problema. Aí ele falou que era melhor não tá e tava andando pra lá e pra cá. Tanto as testemunhas quanto o homem armado estavam no local para realizar exames admissionais e periódicos de trabalho. Estava bem alterado. Eu não sou especialista nessas coisas, mas parece que ele tinha traços de esquizofrenia, assim, sabe? Ficava conversando sozinho, ele estava com 2 facas aqui, eu acho que ele veio também fazer um exame para uma empresa aqui, né? Mas ele estava bastante alterado. E o que me chamou a atenção foi que também que ele estava usando droga aqui na frente, né? Uma das testemunhas fez um vídeo minutos depois dos disparos. O homem já estava caído, os policiais continuavam na sala. A Polícia Militar detalha como tudo aconteceu. Essa equipe foi solicitada aqui para atender a ocorrência do indivíduo que estaria portando facas aqui dentro do SESI, né? A princípio ele teria chegado no local, assediado 2 mulheres ali, aí tinha um terceiro indivíduo que estava com essas mulheres, foi tirar satisfação com ele e aí ele sacou as facas que ele tinha, né? Estava com 2 facas para esse indivíduo, ameaçou ele e entrou ali, ele estava fazendo um exame ali no SESI, entrou na sala do exame ali. Nesse meio tempo a equipe foi acionada, chegou no local e foi realizar a abordagem desse indivíduo no momento que ele estava dentro dessa sala. O indivíduo estava com as facas guardadas ali. No momento que a equipe abriu a porta da sala e pediu para ele sair ali, ele se levantou, né? Estava com um psicólogo ali dentro da sala. Ele sacou essas 2 facas e veio contra a equipe ali, investiu contra a equipe, que utilizou ali da arma de fogo para repelir ali a agressão que estaria a sofrer, né? Esse indivíduo ali caiu ao solo, veio ao solo, foi afastado das facas. Tinha médicos no local aqui que já prestaram imediatamente atendimento, foi acionado o SAMU, prestou socorro a ele ali e ele foi conduzido ali até o hospital agora para receber atendimento médico. De acordo com o tenente, os disparos foram necessários para conter a ameaça. Situação complicada, né? Porque a faca é uma arma, podemos dizer, de poder letal. Então, às vezes o indivíduo sem os recursos necessários ali para às vezes barrar essa pessoa, acabou deixando ele passar, mas imediatamente foi acionada a Polícia Militar ali, que tem os materiais, que caso precise utilizar, para
e ali tentar, né, cessar essa ameaça, esse indivíduo que vai oferecer uma ameaça para as pessoas ali. Mas realmente oferecer um risco muito grande para as pessoas, né, até pela sua condição mental ali. O SAMU enviou o veículo de intervenção rápida para atender a ocorrência. A vítima precisou ser entubada ainda no local e foi encaminhada ao hospital em estado grave. Todos os exames de trabalho no SESI foram cancelados na manhã desta terça. Tá aí, ele foi levado, estado gravíssimo, foram 3 tiros na região do peito. Os policiais que estavam na ocorrência, você viu ali o ambiente, era uma salinha onde ele estava, e a hora que a polícia chegou, ele viu que era a polícia, ele pegou as facas e partiu para cima dos polícias. Ele estava em surto mesmo. Pelo que as testemunhas falam, ele fumou um cigarro de maconha lá fora antes de surtar, entendeu? E aí depois ele entrou e fez tudo o que fez. Os policiais teriam dado um tiro para tentar parar ele, ele teria vindo para cima dos polícias, a polícia deu um outro tiro e aí depois ele só caiu com o 3º tiro que os policiais que estavam ali deu. Mas a gente acabou de confirmar a notícia e eu vou falar para vocês quem é esse cara que foi baleado. Nós fomos buscar nos nossos arquivos, que a gente conseguiu informação de quem era ele, e agora há pouco nós conseguimos confirmar quem é o sujeito. Sabe quem é ele? É o cara que matou um no pensionato lá na Zona 7 e esfaqueou 2. Vocês vão lembrar desse caso. Fomos buscar a imagem da época. Bota a imagem no ar aí. Aí, ó. Aí, as pessoas correndo na Zona 7, caindo ali, ó. Tá vendo? E ele matou um, esfaqueou 2 lá. Nesse dia lá no pensionato na Zona 7. Vocês lembram do caso? Coloquei a imagem para vocês se lembrarem. Uma briga dentro do pensionato, onde pessoas estavam ali, são pessoas que a maioria são estudantes da UEM. Isso aconteceu na noite de um domingo, entendeu? Isso. O ano que isso aconteceu, deixa eu ver que ano que foi. Que ano será que foi? Eu estou tentando buscar aqui, mas... Rosângela, me ajuda aí. 2019? Acho que foi 2019 que isso aconteceu, entendeu? Ele matou um, esfaqueou 2, então ele é perigosíssimo. Com a faca na mão, ele é perigosíssimo. E eu não sei se os policiais que foram ali no SESI sabiam disso ou não, entendeu? E na abordagem, ele veio para cima dos polícias. O sujeito aí, ele ficou preso, porque a polícia prendeu ele na época. E aí o advogado dele entrou com o pedido de liberdade dele ou a internação, porque ele era doido. Ele não era normal. Esse foi o pedido do advogado dele. Entendeu? Ele demonstrava ali, depois na hora que chegou lá na delegacia falou um monte de besteira, entendeu? E aí, vem comigo aqui, só para me explicar para vocês. A justiça entendeu que ele tinha problemas mentais e tirou ele da cadeia e colocou ele internado para fazer o tratamento, ok? É um hospital psiquiátrico onde o detento fica lá até o entendimento do médico que ele está curado, que ele voltou, que ele está bem, entendeu? E aí a justiça é que determina se ele volta ao convívio ou não. E pelo jeito ele estava voltando ao convívio, porque ele foi lá no SESI hoje cedo, bota a imagem do SESI aí, para fazer o exame de admissão, para ele trabalhar em algum local aqui em Maringá. Entendeu? Por quê? Ele tem que assumir um compromisso com a justiça. Ó, você está sendo colocado em liberdade, mas você tem que trabalhar. Entendeu? E ele foi lá para fazer esse exame para ser admitido por essa empresa, hoje cedo. E antes do exame ele já meteu a faca e mostrou para todo mundo lá, olha para você ver. E eu acredito que nem o povo do SESI sabe que é ele que matou lá no pensionato na Zona 7... e esfaqueou outros 2 na época. Inclusive, nós sei que vai atrás agora dos 2 que sobreviveram, porque o caso chama atenção. Eu não sei, como eu falei, se os policiais sabiam que era ele dessa história
Mas é porque o SESI tem o nome dele, entendeu? Como você vai lá fazer o exame, tinha o nome dele. Pode ser que o SESI passou, ó, o fulano de tal, checa no sistema e falou, ó, viatura que tá indo lá, cuidado que esse cara é perigoso, hein? Ele já matou um lá perto da UEM, entendeu? E ele é perigoso. Os polícias já vai chegar. É diferente, você acha que os polícias vão chegar? Ô, meu amiguinho, vem aqui, vamos conversar. Senta aqui do nosso lado. Deixa essas duas facas aí. Você acha que o polícia, sabendo, vai chegar desse jeito? O polícia vai chegar com arma em punho, rapaz. Pra saber que o negócio é diferente. E ele teria partido pra cima dos policiais. Você quer ver a imagem dele? Conseguiu? Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Daquela época lá. Olha ele aí, ó. De quando ele matou um e esfaqueou dois lá perto da UEM. Entendeu? Eu não sei se ele tá cabeludo desse jeito ou não, porque desde 2019, ele estava recolhido desde 2019. Primeiro ficou preso e depois ele foi para ser atendido num hospital psiquiátrico. E o entendimento, pelo que dá pra gente perceber, como ele estava na rua, é que ele estava já bom. Então ele não ia dar surto nele, ele estava bem. Olha pra você ver o que aconteceu. Vem aqui comigo. Confirmou também, Cláudio? Cláudio é o nosso produtor da Jovem Pan News, que ele ficou sabendo um outro caso desse sujeito aí, que aconteceu ontem. E ele acabou de vir aqui para me avisar que confirmou. Agora os bombeiros vão ficar assustados também. Ele teve ontem no quartel do Corpo de Bombeiros de Maringá com uma carta para entregar para o coronel comandante do Bombeiro de Maringá. Acabamos de confirmar essa informação também. Ele foi lá no quartel do Corpo de Bombeiros. Alô, povo do bombeiro aí. Bota a imagem dele lá. Eu não sei se ele estava igual ou não, né? Da época lá. Bota a imagem dele lá, da época, do cabeludo. Ele foi ontem no Corpo de Bombeiros de Maringá e ele queria falar com o comandante do quartel do Corpo de Bombeiros que ele tinha uma carta para entregar para o comandante. Aí ele ficou ali na sala de espera, aí perceberam que ele não estava muito normal, só que bombeiro militar tem o conhecimento também, tá suspeita de um sujeito ou não. E disse que um bombeiro só falava, vai embora daqui, vai entregar carta para coronel, coisa nenhuma não, vai embora daqui, vai. E eles são bravos lá, xingando todo mundo, pegou a carta, amassou e jogou no lixo. Depois que ele for embora, foram ler a carta, escreveu coisa que não tem nada com outra. Escreveu a carta aleatória, falando um monte de besteira. É interessante ver essa carta também, viu? É interessante ver essa carta aí que ele jogou no lixo lá no bombeiro. E ele saiu de lá ontem do quartel do bombeiro. E agora, de manhã, aconteceu isso com ele. Os polícias foram para desarmar ele dentro do SESI e ele teria partido para cima dos polícias. Coloca a imagem da época lá do pensionato. Aí, ó. Com essa imagem vocês vão se lembrar. 2019. 2019, eu não sei a data certinha que isso aconteceu. Março de 2019. Março de 2019. Era num domingo à noite, já indo pra madrugada, né? E ele matou um, esfaqueou dois lá perto da Universidade Estadual aqui de Maringá, na Zona 7. Um canivetão que ele utilizou e hoje aconteceu isso com ele de novo. O negócio dele é faca, né? Porque lá foi, do pensionato foi faca, hoje ele tava com duas facas, entendeu? E é um sujeito bastante perigoso. Ele é doido, não tem como falar que ele não é doido, que ele tem problemas mentais, ok? Que esse foi o entendimento da própria justiça. Que senão ele estava preso no cadeião até agora, não. Justiça entendeu que ele tinha problemas mentais e por isso ele foi internado depois de algum tempo e agora ele conseguiu essa liberdade para voltar ao normal, que o entendimento dos médicos é que ele estava bom já. Mas isso demonstra que ele não estava bom não, né? Bota a imagem de hoje lá do SESI. Fumou uma maconha lá pro lado de fora, que todo mundo viu ele fumando um baseado. E aí a cabeça já trollou tudo e ele já ficou brabo lá. Ameaçou todo mundo, ameaçou principalmente as pessoas que estavam ali
do lado de dentro, né? Porque o portão foi fechado, né? E aí quem tava lá dentro ficou. Aí os psicólogos, pelas informações, tentaram conversar com ele para acalmar ele, para ele não fazer nada com ninguém, mas já tinha sido acionada a polícia. E quando a polícia chegou, ele partiu para cima dos policiais com a faca e acreditamos que ele foi para cima dos policiais mesmo. Porque na hora da doidura a pessoa vai para cima mesmo. E os policiais não pensou 2, 3 vezes não, meteu bala, foram 3 tiros, ele foi entubado, trazido para o hospital, entubado, e ele tá vivo, mas a situação dele é bastante grave, bastante crítica com essa situação. Desde o momento que nós estivemos lá no SESI, a nossa equipe esteve lá, a Vanessa esteve lá, a gente começou, porque a hora que a gente pegou o nome dele, a gente falou, esse nome não é estranho. E a gente faz reportagem, a gente marca algumas coisas, né? E a gente foi buscar no nosso arquivo e bateu com o nome dele lá do caso do pensionato. E aí a gente foi buscar imagens da época, né? Porque o nosso arquivo fica lá em Curitiba. E aí foi aquelas imagens que vocês viram aí. Acho que o sujeito é perigoso, Sim, ele tem problemas mentais, ok. Ele deu surto, ok. Mas ele já matou 1, já esfaqueou 2. E ele poderia ter acontecido uma tragédia hoje ali dentro do SESI, não é? Poderia ou não poderia? Com 2 facas. Um tanto de gente lá dentro, funcionários e pessoas que foram lá pela manhã. Não poderia ter acontecido uma tragédia? Poderia sim, você não sabe o que aconteceu? É igual ontem no quartel do Corpo de Bombeiros. E se abre a porta pra ele lá falar com o comandante, não sabia o que ele estava pensando? Entendeu? Será que ele, na cabeça dele, alguma coisa lá de 2019, alguma coisa do bombeiro que ele botou na cabeça? Por que ele escreveu a carta para levar lá pro comandante do Corpo de Bombeiros? Entendeu? E aí, ele estava armado com faca lá? Ontem ninguém viu faca lá, porque ninguém abordou para ver se ele estava com a faca. Ele estava com a carta na mão, entendeu? Ele jogou lá no lixo, amassou, jogou no lixo e saiu brabo, xingando todo mundo ontem lá do bombeiro. E olha o que aconteceu hoje. Bruno tá me chamando? Vem comigo. Mochilinho que chamando. Alguma informação é desse caso ainda ou é outra situação, Bruno? Desse caso, Saul, isso porque o sistema FIEP, que quem conduz o SESI ali, eles emitiram uma nota, acabou de chegar essa nota aqui pra gente, eu vou passar para vocês o que disse então o sistema FIEP, que é o seguinte, eles informaram que um incidente então ocorrido na unidade de segurança e saúde de Maringá envolveu uma pessoa que esteve no local para realização de exame, sem qualquer vínculo com a instituição e resultou no acionamento da autoridade policial. Todas as providências imediatas foram tomadas, de acordo com a nota, para assegurar a integridade e a tranquilidade dos colaboradores da unidade. O sistema FIEP diz, então, através dessa nota, que repudia de forma veemente qualquer ato de assédio e reforça que mantém política de tolerância zero diante de condutas dessa natureza. O caso está sob responsabilidade das autoridades competentes e a nota termina, então, dizendo que essas autoridades estão conduzindo as devidas apurações. Essa é a nota, então, do sistema FIEP. Sal. Tá aí. E ainda bem que ele não fez nada com ninguém ali dentro do SESI hoje. De verdade, viu, pessoal que estava aí hoje pela manhã? Sabendo da periculosidade dele agora, ainda bem, porque ele estava com 2 peixeironas, filho. Não é faquinha de serrinha de cozinha de comer, não. Aí, ó. Olha o tamanho dos cabos aí da faca que ele tava. 2, uma em cada mão, entendeu? Então, graças a Deus, Deus abençoou que não acontecesse nada com ninguém hoje dentro do SESI. Que eu acredito que nem o povo do SESI tinha noção que seria essa pessoa que matou um lá no pensionato e esfaqueou outras 2. Entendeu? Senão, até isso, iam tratar ele de forma diferente. Mas quem vai ali para fazer o exame admissional é pessoas que estão procurando um emprego, estão ali precisando dessa carta para apresentar na empresa para trabalhar. E ainda bem também que ele não fez a carta, porque senão ele ia para a empresa. E que empresa que é essa aí que ele ia trabalhar também? Entendeu? Olha para você ver a situação como... Ainda bem que não aconteceu nada. Porque ontem ele foi no bombeiro, hoje ele foi lá, surtou, só que ele ia pegar a carta para trabalhar numa empresa. E que empresa que é essa? Hã? Rapaz do céu. Ele está internado, o estado dele é gravíssimo, viu? Foram 3 tiros no peito dele, que a polícia tirou. Que a polícia tirou uma vez, ele continuou vindo, a polícia tirou 2 vezes, 3 vezes, só derrubou ele na hora que ele deu 3. Eu acredito que os polícia sabia quem era ele.
se alguém do SESI passou a informação do nome dele, porque tinha lá o nome dele, que para fazer o exame você tem que dar o nome antes, né? Eu acredito que checaram no sistema e descobriram que era ele. Aí os polícias não vai assim, chega com aquele jeitinho, oi, vem aqui e tal, já é de uma forma diferente. Nós estamos acompanhando o caso e surgindo novidades de volta aqui no programa, no nosso Balanço Geral Maringá. Dá um alô aí, acho que seria interessante ir lá, ou no SESI de novo, agora com essa informação, ou lá no Bombeiro, para ver se a informação do negócio de ontem lá no quartel do Corpo de Bombeiros. Só vê o meu diretor aí para a sequência da programação.